Olá pessoal, eu sou a Márcia Quintiliano, eu sou advogada e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto super importante. Mas antes, eu quero deixar um recado para você que ainda não é inscrito no meu canal, para que você se inscreva no meu canal, curta os meus vídeos, compartilhem com seus amigos em suas redes sociais. Mas também, se não gostar, pode deixar o seu dislike, não tem problema nenhum, tá ok? Pode deixar o seu comentário, eu faço questão também de responder as suas dúvidas. E é sempre um prazer ter vocês aqui junto comigo. Bom, hoje nós vamos falar sobre os reflexos desse vírus do Covid-19 nas instituições de longa permanência para idosos, ou seja, as casas de repouso, né? Bom, essas instituições que têm os idosos, né, no caso, dia a dia, é a moradia dos idosos, elas no dia a dia, normalmente, já tem certos cuidados, já tem que trabalhar de acordo com as normas e regulamentações da Anvisa, Vigilância Sanitária, Conselho Regional da Enfermagem, e, enfim, e demais conselhos. Existe todo aí um regulamento onde deve ser obedecido e os cuidados também, né, desses idosos, sempre com muita atenção, devem ser feitos. Agora, estamos passando por uma fase, uma epidemia, né? Um vírus que ainda não existe uma vacina para combater esse vírus. Então, o cuidado, né? Recomenda-se o quê? Recomenda-se que o cuidado inicie-se desde a recepção da instituição. Como é isso? Bom, vou tentar passar para vocês aqui um pouco, né, do que eu pesquisei, do que eu já conversei a respeito, né, disso com outras pessoas da área. A casa sempre tem o hábito, né, normalmente tem esse hábito, e é muito importante, das visitações dos familiares para os idosos. Porém, atualmente, muitas instituições, elas suspenderam a visita dos familiares por conta do perigo de contágio, né? E claro que isso gerou um conflito, porque existem pessoas que entendem e outras que não entendem. Como fazer essa pessoa ver o idoso ver o ente querido, né, o seu familiar? Através de videochamada, é o que nos resta, e graças a Deus que hoje nós temos isso. Porque infelizmente é muito arriscado ficar recebendo visita dentro da instituição de pessoas de fora, mesmo que familiares, porque não há garantia nenhuma de que essa pessoa não esteja contaminada. Muitas pessoas estão com a doença e não têm sintoma, não apresentam sintoma algum. Porém, os idosos, se eles tiverem contato com esse vírus, a resposta deles é diferente de um jovem. Normalmente, eles vão ter sintomas, eles vão ter o quadro agravado e eles podem, é muito provável que eles possam ir a óbito. E uma comunidade de idosos dentro de uma instituição, né, dentro de uma ILPI, né, que normalmente, sei lá, tem casas de repouso que tem 30 pacientes, no mínimo, por exemplo, né, tem outras que tem muito mais. Imagina essa comunidade toda contaminada. Imagina, entendeu? Então, por isso a suspensão, por isso estão tratando da suspensão aí, suspenderam-se todas as visitas. Por enquanto, claro. Então, quando eu digo que o cuidado tem que começar desde a recepção, significa o quê? Que toda pessoa que chega na instituição, seja um fornecedor, um funcionário, um médico responsável técnico, todas essas pessoas, assim que forem recebidas, digamos, né, pela instituição na recepção, né, deve haver um local, primeiramente, que elas devem ser recepcionadas com todo o acolhimento, com todo respeito e dirigidas a um local fora da instituição para lavar as mãos, higienizar, né? Se a pessoa não tem máscara naquele momento, você instituição tem que fornecer para essa pessoa entrar. De repente, lá, um fornecedor, por exemplo, de cilindro de oxigênio, um exemplo. Então, ele não vai entrar de qualquer jeito na instituição, ele tem que ser higienizado, ele tem que se higienizar as mãos, ele tem que colocar luva, ele tem que estar, né, enfim, de máscara. Então, é essa abordagem.
né? É a consciência que as pessoas têm que ter e respeitar. Aí, também falando agora, com relação aos funcionários, né? Muitas casas suspenderam o atendimento de fisioterapia também, porque o fisioterapeuta que presta serviço para a instituição, ele não presta serviço só para uma instituição, ele presta para várias. Então, onde ele vai, ele está arriscando a passar, né? Há um risco dele passar, contaminar a turma aí, enfim, né? Todas as instituições. Então, a maioria das instituições acabaram suspendendo esse trabalho também, essa prestação de serviço nesse momento. Mas o médico responsável técnico e os funcionários que estão lá, prestam um trabalho ali, um serviço para a instituição, como os técnicos, os auxiliares, os técnicos de enfermagem, os cuidadores, enfim, eles têm que ir, né, prestar o trabalho deles, porque os idosos não podem ficar sem esse atendimento. Então, esses profissionais jamais vão chegar e vão entrando na instituição assim, como num dia a dia comum. Eles também têm que passar por essa rotina de passar, né, por não entrar já na instituição, tem que ter algo lá fora, no quintal, vamos falar no popular, alguma coisa onde eles possam, algum lugar, né, um ambiente onde eles possam lavar as mãos, fazer toda a higiene, né, tem que ter lá o local onde eles trocam de roupa, então, obrigatoriamente já trocar de roupa antes de começar a ter o contato com aquele paciente, com aquele idoso na instituição. Não vir direto trabalhar com roupa branca e estar entrando dentro da instituição e colocando em risco, né? Contaminando todo mundo ali. Tá? Então é esse o cuidado quando a gente diz desde a recepção. Lá dentro da instituição, né? Toda a higienização tem que ser reforçada. Sempre teve que ser de forma dentro das normas, né? A higienização das superfícies sólidas, enfim, toda a higienização do lar e tem as normas para ser, né, de que forma, como é feito, e deve ser obedecida, mas agora muito mais, né? Agora muito mais, maior frequência, maior. Então deve se instruir, o pessoal da limpeza também deve ter toda uma orientação aí, e para o pessoal da enfermagem também, para que se mantenham as acomodações, a instituição, né, toda muito bem higienizada. Né? As roupas dos idosos, e havendo também alguma suspeita, né, deve ser comunicado imediatamente ao enfermeiro técnico responsável, ao médico, para que esse idoso possa ser encaminhado, né, para um hospital, se for o caso, uma internação, né, e ter os cuidados dentro da instituição no sentido de um isolamento, para que não tenha a contaminação. Essa é a grande preocupação. Agora, outro fato que é importante a gente comentar aqui é com relação à saúde mental desses idosos, porque muitas vezes esses idosos já têm algum problema relacionado à idade, desculpa, problema de demência senil, né? Alguns, quase que 80%, vamos dizer, ou mais, têm Alzheimer. E dependendo do estágio, eles já não sabem mais, né? Não tem mais noção de tempo, espaço, eles não sabem o que está acontecendo. Então, eu acredito que esses não vão sofrer tanto a falta da visitação dos familiares nesse momento. Mas, aqueles idosos que ainda têm um discernimento, né? Que interagem, né? Então esses aí têm que ser tratados. A saúde mental de todos deve ser observada, né? De todos eles, sem distinção. Porém, esses que vão questionar, por que meu filho não pode vir me ver, enfim, vão fazer essas perguntas, eles devem ser acolhidos nesse momento de forma a não sentirem tanto esse impacto, né? Essas saudades que eles vão ter, esse medo que pode gerar neles, porque eles vão ouvir que os idosos são mais vulneráveis à doença e ao contágio, que pode morrer, imagina a cabeça, né? Então é preciso muita atenção, distraí-los com muitas atividades, né? Música, enfim, atividades que eles possam ocupar a mente, né? De forma mais intensa nesse momento, sempre sempre tem que ter atividade, claro, mas nesse momento principalmente para que isso não gere outros danos. Porque, claro, que o idoso pode ter um rebaixamento, sim,
Ele pode ter, se o emocional dele não vai bem, assim como nós, mas como o idoso é mais vulnerável, tem algumas limitações, algumas doenças, uma patologia, outra que vai sugerir que ele decaia aí e fique mal, e se ele não pegar o coronavírus, ele pega ele tem outra coisa e morre de tristeza, né? Então tem essa questão. Existe também uma obrigatoriedade de se comunicar ao órgão público todo caso de coronavírus dentro das ILPIs. Obrigatoriamente deve ser comunicado. Isso é uma determinação do Ministério da Saúde, tá? E precisa ser observado. Por quê? Porque vai servir de parâmetro, né? Os indicadores, né? Vai contar como mais um número, né? Precisamos saber. É preciso saber. Até por conta de um controle, né? Enfim, acompanhamento. Bom, basicamente é isso que eu tinha para dizer. Se alguém se interessar, eu posso até fornecer como uma cartilha, né, que explica melhor e dá assim detalhes, inclusive bem assim minuciosos com relação à administração e tudo mais aí das ILPIs. Então fico aqui à disposição para quem desejar, é só me procurar, tá? Deixe sua mensagem, enfim, um contato. Eu falo com vocês e terei o maior prazer em ajudá-los, tá bem? Bom, e até mais. Cuidem-se. E foi um prazer estar com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.